Há entidades que atravessam o véu do desconhecido, sussurrando segredos antigos aos que ousam escutar. Elas são os guardiões do proibido, mestres do oculto, capazes de iluminar ou consumir. Azazel, Hecate e Tote habitam as sombras entre mundos, oferecendo sabedoria que poucos conseguem suportar. O que estaria além do limite humano? Em meio aos mitos e tradições que moldaram a história espiritual da humanidade, algumas entidades emergem como símbolos de transformação e sabedoria proibida. Azazel, Hecate e Tote são exemplos fascinantes de um mesmo arquétipo: o portador do conhecimento oculto, o guia entre os mundos e o mediador das transições mais desafiadoras. Embora suas origens e culturas sejam distintas, eles compartilham a essência de oferecer ferramentas e segredos capazes de iluminar e transformar a realidade de quem ousa buscá-los. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar o arquétipo do guardião do conhecimento oculto e como essa entidade, em suas diversas facetas, ainda atua em rituais esotéricos e ocultistas. Azazel representa o mestre que desceu dos céus para ensinar habilidades que desafiaram o equilíbrio divino, trazendo tanto iluminação quanto ruína. Ele simboliza a busca por poder e sabedoria, mas sempre a um custo. Hecate, a guardiã das encruzilhadas, rege os portais espirituais e os mistérios da vida e da morte. Ela guia os que se encontram em momentos de transição, oferecendo proteção e iluminação nos caminhos mais sombrios. Thoth, o escriba dos deuses, é o mestre da escrita, da magia e das leis cósmicas. Ele conecta os mundos divino e humano por meio de seu conhecimento, servindo como uma ponte para aqueles que buscam a compreensão do universo. Embora provenientes de contextos diferentes, os rituais que ainda evocam essas entidades refletem um desejo humano universal: acessar o oculto para superar desafios e desvendar os segredos dos cosmos. Seja através de invocações, meditações ou oferendas, Azazel, Hecate e Thoth permanecem como guias espirituais, desafiando os limites do conhecido e oferecendo um vislumbre do que está além. Hecate, a guardiã dos caminhos e dos mistérios. Hecate é uma deusa da mitologia grega associada à magia, aos portais, às encruzilhadas e ao submundo. Embora sua origem seja controversa, há indícios de que seu culto tenha raízes na Trácia ou na Anatólia, antes de ser integrado ao panteão grego. Considerada uma figura poderosa e ambivalente, Hecate era reverenciada tanto por sua capacidade de proteger, quanto por seu domínio sobre os mistérios ocultos e as transições entre a vida e a morte. Hecate era frequentemente representada como uma figura tripla, simbolizando os aspectos da donzela, mãe e anciã, conectadas às fases da lua. Seu papel era o de guardiã das encruzilhadas, onde rituais e oferendas eram feitos para obter sua proteção ou orientação. Ela também era vista como uma intermediária entre o mundo dos vivos e o dos mortos, auxiliando almas em sua passagem. Hecate era uma aliada de deuses como Perséfone e Hades, mas também mantinha uma relação independente, sendo temida e respeitada por seu controle sobre o desconhecido. Hecate continua sendo uma figura central em práticas esotéricas neopagãs, especialmente na Wicca e em tradições relacionadas à magia lunar. Os rituais modernos geralmente envolvem oferendas como ovos, alho, vinho e pão deixados em encruzilhadas à noite, simbolizando a entrega de questões ou pedidos à deusa. Círculos mágicos também utilizam velas negras e pratas para invocá-la como protetora durante rituais complexos. Práticas meditativas focam em sua energia como guia espiritual para momentos de transição ou tomada de decisões. Outro ritual popular é a invocação de Hecate como guardiã dos portais espirituais. Isso envolve cantos, orações específicas e uso de símbolos associados à lua ou à chave, um de seus principais emblemas que representou acesso a novos níveis de conhecimentos e consciência. Apesar de suas origens distintas, Hecate e Azazel compartilham um arquétipo intrigante, o de portadores do conhecimento oculto e mediadores das transições. Hecate é a deusa que guia almas e protege aqueles que buscam a sabedoria nas encruzilhadas da vida,
enquanto Azazel, descrito no livro de Enoque, é o anjo caído que ensinou à humanidade o uso de armas, adornos e segredos proibidos. Ambos são figuras que desafiam a ordem divina em nome da iluminação ou da transformação. Ambos também operam em zonas liminares, Hecate nos portais entre os mundos e Azazel na fronteira entre o divino e o terreno. A conexão entre eles se torna ainda mais intrigante na visão esotérica, onde ambos podem ser vistos como entidades que oferecem ferramentas poderosas, mas que exigem responsabilidade e sabedoria a quem as usa. Essa dualidade, protetora e desafiadora, reforça a ideia de que Hecate e Azazel podem ser aspectos de um mesmo princípio cósmico, a força que conecta, transforma e guia através das incertezas, sejam em mitos gregos ou sejam em textos apócrifos. Para aqueles que caminham entre o místico e o histórico, essa ligação permanece um mistério que inspira reverência e reflexão. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Thoth, o guardião do conhecimento e da ordem. Thoth é uma divindade central da mitologia egípcia, associada à sabedoria, à escrita, à magia e ao equilíbrio. Também chamada de Djehut, ele era representado como um homem com a cabeça de íbis ou como um babuíno, ambos símbolos de intelecto e comunicação. Na cosmologia egípcia, Thoth desempenhava o papel de escriba dos deuses, registrando eventos cósmicos e servindo como mediador em disputas divinas. Ele era o deus que introduziu a escrita aos humanos e o guardião das leis que regiam o universo. Thoth era visto como patrono dos escribas e estudiosos, sendo reverenciado como aquele que conhecia todos os segredos do cosmos. Nos textos funerários egípcios, como o Livro dos Mortos, ele aparece pesando as almas dos mortos em uma balança, garantindo que a justiça fosse aplicada. Além disso, ele era considerado o inventor do sistema hieroglífico e aquele que ajudava os deuses e os humanos a navegarem pelos desafios da existência. Em práticas esotéricas modernas, Thoth é frequentemente invocado por ocultistas que buscam sabedoria, inspiração criativa e acesso a conhecimentos ocultos. Seus seguidores utilizam símbolos hieroglíficos e meditam focados na harmonia e na clareza mental. Um dos rituais mais comuns envolve a prática da escrita automática, onde o praticante pede orientação a Thoth antes de iniciar, acreditando que ele possa inspirar mensagens ou respostas codificadas. Neopagãos também realizam oferendas simples, como incenso e papiros desenhados, para canalizar sua energia em trabalhos relacionados à aprendizagem e à magia. Embora separados por culturas diferentes, Thoth e Azazel compartilham características intrigantes que levantam a possibilidade de serem facetas de uma mesma entidade. Azazel, descrito no livro de Enoque, é um anjo caído que ensinou aos humanos habilidades como a forja de armas e o uso de adornos, além de introduzir conhecimentos ocultos e proibidos. Ambos são figuras que trazem luz ao desconhecido. Thoth como introdutor da escrita e das leis universais, e Azazel como revelador de segredos que alteraram o destino da humanidade. Essa conexão é reforçada por sua associação com a ideia de trazer conhecimento aos mortais, desafiando limites impostos pelas forças divinas. Alguns estudiosos esotéricos interpretam que Thoth e Azazel representam o mesmo arquétipo de portador da sabedoria proibida, um mediador entre os reinos divino e humano. Ambos também carregam um aspecto dualista, Thoth como o guardião da ordem e Azazel como aquele que testa os limites dessa ordem. Essa perspectiva cria um fascínio enigmático. Seriam Thoth e Azazel representações diferentes de uma única força que conecta o conhecimento, a rebeldia e o equilíbrio no universo? Para muitos, essa resposta permanece no limiar entre o mistério e a interpretação pessoal. Azazel, o portador do conhecimento proibido. Azazel é uma figura controversa, mencionada principalmente no livro de Enoque, um texto apócrifo da tradição judaica. Ele é descrito como um dos anjos caídos que desceram à terra, trazendo conhecimento aos humanos e desafiando as ordens divinas.
No relato, Azazel é responsável por ensinar habilidades como a forja de armas, a confecção de ornamentos e os segredos da magia, ações que resultaram na corrupção da humanidade. Sua rebeldia o levou à condenação. Segundo o texto, ele foi aprisionado em um deserto como punição divina. Ao longo dos séculos, sua figura foi reinterpretada, associada a temas como sabedoria oculta, destruição e redenção, transitando entre o papel de vilão e mestre ocultista. Azazel é frequentemente retratado como o arquétipo de um mestre que traz luz ao desconhecido, mas a um custo. Enquanto seus ensinamentos capacitaram a humanidade, eles também desestabilizaram o equilíbrio entre o divino e o terreno. Essa dualidade é o que torna Azazel tão fascinante no ocultismo. Ele simboliza a busca pelo conhecimento, mesmo quando isso implica desafios morais e espirituais. No contexto bíblico, seu nome também aparece em rituais judaicos antigos, como o de Yom Kippur, onde um bode, para Azazel, era enviado ao deserto carregando simbolicamente os pecados do povo. Isso reforça sua ligação com temas de purificação e transgressão. Azazel é uma figura central em práticas ocultistas modernas, especialmente em tradições ligadas à demonologia e à magia cerimonial. Alguns rituais de invocação utilizam sigilos e cantos para estabelecer uma conexão com a entidade, com o objetivo de obter sabedoria, coragem ou domínio sobre áreas específicas da vida. Um dos rituais mais comuns é a meditação orientada, onde o praticante visualiza Azazel como um guia que entrega ferramentas simbólicas, como uma espada ou um pergaminho, por exemplo, representando o poder de superar adversidades. Incensos como mirra e óleo de cedro são frequentemente usados, simbolizando sua conexão com o deserto e a transformação espiritual. Outra prática envolve oferendas em ambientes isolados, como florestas ou montanhas, replicando sua relação com lugares inóspitos. Esses rituais buscam purificação, aprendizado ou proteção. Apesar do caráter controverso de Azazel, seus seguidores modernos o veem como um mestre que desafia e guia, em vez de uma figura puramente maligna. Azazel compartilha aspectos, arquétipos com figuras como Hecate e Thoth. Assim como eles, ele é associado à entrega de conhecimento proibido e à mediação entre diferentes esferas, o divino e o humano, o conhecido e o oculto. Enquanto Hecate guia nas encruzilhadas e Thoth oferece as chaves dos cosmos, Azazel entrega ferramentas que desafiam a ordem estabelecida. Essas conexões sugerem que Azazel não é apenas um rebelde, mas parte de um arquétipo universal que atravessa culturas, o de uma entidade que ilumina e transforma, mesmo que isso signifique desestabilizar o equilíbrio para gerar crescimento. Essa visão tem atraído praticantes esotéricos em busca de um conhecimento que transcenda dogmas e explore os limites da sabedoria humana. Nas profundezas do oculto, Azazel, Hecate e Thoth se erguem como figuras atemporais, desafiando fronteiras entre o divino e o terreno, o conhecido e o proibido. Suas histórias nos revelam que o conhecimento sempre carrega um preço, às vezes a redenção, outras a ruína. Ainda assim, eles permanecem ecoando em rituais e crenças como guias para aqueles que têm coragem de explorar o abismo. O que nos ensina não é apenas sobre poder, mas sobre o inevitável confronto com nossas próprias sombras. O que você faria ao encarar esses portadores do desconhecido? Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.